Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 do mês de maio do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 20 do mês de Iyar, do ano 5782. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. E até o pôr do sol nós estamos também no 35º dia da contagem do Homer, e estamos aí com 257 dias transcorridos, né, do nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no 7º dia da semana e, portanto, nós estamos aí no sagrado dia do Shabat, e na nossa paraxá semanal, o 7º dia da semana é a conclusão da paraxá da semana. Então hoje nós vamos aí ter o encerramento da nossa paraxá Behar, Sinai, no monte Sinai, né, as lições que nos faltam para completarmos a paraxá de hoje, a sétima aliá, sétima leitura, mais mafitir, que é a leitura final da nossa paraxá. E vamos ver aí também, né, sobre a mensagem que nós temos para a nossa contagem do Homer, né, o nosso refinamento das nossas emoções, da nossa personalidade, da nossa alma. E também vamos aí ver, né, a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre esta aliá, né, ao encerramento da nossa paraxá semanal. O tema que nós trouxemos aí, né, de acordo com a reflexão que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, é exatamente sobre você é livre. E nós estamos aqui dentro da nossa paraxá semanal, e nessa parte agora, né, ontem e hoje principalmente, nós vamos ver sobre a questão onde realmente o Eterno diz, né, sois meus escravos, né? Então, o questionamento, né, realmente somos livres ou somos escravos? Então nós vamos ver essa realidade aí diante de nós aí, ok? Baruch Hashem por isso daí, né? Hoje nós tivemos um atraso aí, que tivemos um problema técnico, não conseguia entrar ao vivo, né, aqui na nossa live, e aí nós ficamos aí correndo que nem não sei o que para achar o caminho para entrarmos ao vivo, e por fim entramos atrasado por causa disso, né? A gente não conseguia entrar, né? Tivemos aí no nosso celular tivemos a atualização da plataforma do Facebook, e aonde fica lá o famoso botão ao vivo desapareceu da amostra e foi difícil de achar, então a gente não conseguia achar. E aí nós chegamos atrasados devido a isso daí, uma falha técnica, né? O famoso BIOS, né? Aquele BIOS que opera atrás da máquina, né? Então, né? Aí nós ficamos complicados com essa questão aí. Mas estamos aí, vamos em frente aí, sem sombra de dúvidas aí, ok? Vamos mandar primeiramente o nosso Shalom, antes de prosseguirmos aí, com as nossas mensagens de hoje, ok? Então, o nosso Shalom vai inicialmente aí, né, para o novo grupo Benei Noach, que está em Bauru, lá no Jardim Silvestre, né, na liderança do nosso amado Emerson e a sua esposa Débora, né? E junto com eles estão o Oswaldo, aliás, o Márcio e a sua esposa Grace, a Rosária e a sua mãe Dulce, a vovó Dulce. A vovó Dulce tem 90 anos, gente. E olha só que coisa maravilhosa, né? Ela, longos anos dentro realmente do movimento evangélico cristão, e agora chegou ao conhecimento do verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação de um rabino, o nosso Rav Yaakov Geranstad,
E aí está, né? Ela e a filha, a Rosária, estão aí, né, trilhando os primeiros passos do monoteísmo, né? Então a nossa vovó Dulce, né, com 90 anos, está firme aí na fé e na sua jornada, né? Baruch Hashem por isso daí. Temos aí também o Anderson e a sua esposa Maria, a Aparecida Fátima, né? Temos aí o Enidione, que também estão aí fazendo parte desse grupo, e mais alguns aí que também iremos conhecer brevemente pela graça e misericórdia de Hashem, né? Então, ao nosso novo grupo, né, Benei Noar, aqui do Jardim Silvestre Bauru, com a liderança aí do nosso amado Emerson e a sua esposa Débora, né, o nosso Shalom, Shabbat Shalom, bem-vindos nas fileiras dos Benei Noar, ok? Temos aí também o nosso Shalom para o Felipe Costa Oliveira, de Manaus, lá em Amazonas, o casal Luiz Begotti e a Ediana Brás, da cidade de Benevides, lá no Pará. Então, também o Pará está sempre presente aí nas lives, no YouTube, no Facebook. Então, Baruch Hashem por isso. Temos aí também a Eliana Maria Reis, São Paulo, capital. Temos a Eliana Ferreira, Nova Friburgo, né? Lá em Serrana, Rio de Janeiro. Michel Aquel Cavalcante, né? Que é de Manaus, Amazonas. Também Amazonas, Manaus, sempre presente. A Maria Aparecida Justino, do grupo Bem Noar e Bat Noar. A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, né? Baruch Hashem por esses amados aí, né? E temos aí a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Miriá, também lá de Brasília, né? O casal aí, Edilaine Minorello e o Claudemir Jesus da Silva, tá? Também aqui de Bauru. Baruch Hashem aí pelas vidas aí, ok? Vamos falar aqui um pouquinho mais, né? Nessa semana falamos sobre o Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai, né? Então vamos fechar com algumas coisas mais com o Rabi Akiva, para nós fecharmos aí a nossa semana, em que tivemos aí o Lag Baomer, né? O 33º dia, há 2 dias atrás, portanto, que até o pôr do sol de hoje estamos no 35º dia de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. E há 2 dias atrás tivemos Lag Baomer, 33 dias do Homer. E os 2 grandes personagens, Rabi Shimon Bar Yochai e o Rabi Akiva Ben Yosef, né? Então, só para fecharmos aqui com a questão do Rabi Akiva, o Rabi Akiva ele teve um fim trágico pelas mãos do imperador romano Adriano, né? E qual foi o crime de Akiva? É importante nós estarmos conectados com isso, porque isso diz muito respeito ao nosso presente, tanto para judeus como para não judeus que querem viver liberdade, o tema nosso de hoje. Você é livre. Então, nós estamos vendo aí dias em que realmente nós estamos vendo, né, a guerra entre os poderosos, os bilionários, os multibilionários que estão aí nos 4 ventos do nosso planeta e que detêm realmente, entre aspas, né, detêm os poderes das nações, né? Onde muitas vezes os governantes acabam fazendo a vontade desse grupo A, daquele grupo B, certo? Tem um grupo C e por aí afora vai. Então nós estamos aí vivendo realmente dias em que você precisa estar conectado com a seguinte questão: os 3 grandes grupos que existem na realidade aí fora, que comanda tudo. Os 2 primeiros grupos, eles estão conectados com o sistema chamado globalismo. O globalismo, ele está dividido em 2 grupos. Um grupo que é de globalistas, que é
pende mais para o comunismo, as pautas esquerdistas, ideologias e companhia limitada. E o outro grupo, globalistas, são aqueles grupos que, esse grupo, melhor dizendo, os integrantes dele, são aqueles grupos que não pendem para o lado da esquerda e nem para o terceiro grupo, que nós vamos falar daqui a pouco quem é o terceiro grupo. Eles são realmente globalistas e eles visam realmente a questão do capitalismo. Enquanto que o grupo que tem uma tendência mais à esquerda, mais comunista, é um grupo que quer o controle das pessoas, da sociedade, dos governos, das populações, e eles serem o senhor absoluto das pessoas. Portanto, as pessoas tornam-se escravas deles. E eles não abrem mão do capitalismo. Ou seja, o povo fica pobre e miserável, mas eles ficam muito ricos. Sabe aquele negócio do famoso esquerdista, em que ele diz assim, ó, você, classe média, você não precisa ter duas televisões. Uma televisão só basta. Você não precisa ter uma televisão em cada cômodo. Aí depois ele vai, por exemplo, lá para a festa do seu casamento, só em bebidas ele gasta 100 mil reais só de bebida. Sem contar, né, o vestido da noiva, 200 mil reais, etc. e tal, certo? Esses aí são aqueles que têm uma tendência esquerdista pró-comunismo e querem que o povo seja escravo, mas eles não abrem mão do capitalismo. iPhone de última geração, contas bancárias recheadíssimas, né? Sempre ostentando poder econômico, mas para o povo que se dane. E aí eles fazem aquela massa de manobra, e essa massa de manobra fica no domínio deles. E aí eles falam, ó, pau é pedra e pedra é pau. Eles acreditam. Chegam esses ditadores e dizem assim, ó, eu sou inocente. E eles acreditam, mesmo tendo condenações em cima de condenações, mesmo eles sendo ditadores, matando o povo, etc. e tal, mas tem aqueles que são massa de manobra e fica à mercê deles, entendeu? E outro grupo globalista que está dentro, que não cai para a esquerda e essas pautas e etc. e tal, aí, entre elas de ideologia e companhia limitada, eles querem mais um mundo livre, mas eles estando no controle, não abrem mão do capitalismo, mas dão realmente oportunidades para que as pessoas possam crescer, se desenvolver, ficar ricas, etc. e tal, trabalhar, ganhar, ter o seu capital, etc. e tal. Esses são os dois grupos dentro do próprio globalismo. E temos um terceiro grupo, que é o grupo comunista. Esse grupo comunista, ele abomina os outros dois. Os outros dois têm que estar submissos a ele. Certo? O povo é escravo. Não tem direito a nada. E por aí afora vai. Então esses são os três grandes grupos que estão aí dominando o mundo. Entre aspas, dentro daquela questão. Enquanto soberano dos mundos, Adão Olam, o Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, quando ele coloca um ponto final com referência ao fulano A, B ou C, etc. e tal, chegou naquele ponto final, eles não vão mais para frente de jeito nenhum. E aí vem as consequências dos seus atos e etc. e tal. Então, nós precisamos estar atentos porque o sistema em si, ele faz com que a história se repete. Não tem nada novo debaixo do céu. Não tem nada novo debaixo do sol. Não é isso que diz o pregador de Eclesiastes? E é uma realidade. Quando nós estivemos lá, no início do livro de Shemot, Êxodo, e nós trouxemos aqui durante os estudos vários paralelos com aquilo que estava acontecendo nos dias do Êxodo, o povo judeu, Moshe, Faraó, Paró, certo? E trazendo ao mesmo tempo um paralelo com aquilo que estava acontecendo, com referência a esses últimos 2 anos e meio. A história se repete, não tem nada novo, não se cria nada novo. Está escrito, o
O pregador de Eclesiastes fala bem claro, nada há novo debaixo do sol. Entendeu? Então nós precisamos ficar atentos, porque a história se repete. E veja bem, voltando agora à questão do Rabi Akiva. Então o Rabi Akiva, né, ele teve um fim trágico pelas mãos do imperador Adriano. E qual foi o crime de Akiva? O crime dele foi divulgar o judaísmo, o monoteísmo, a crença no único Deus, no único Criador, no único Salvador, a crença que há um só Deus. O crime dele foi esse. E vejam que nos últimos 2 anos e meio, entre aspas, estão se criminalizando muito aqueles que falam de Deus. O sistema entra contra aqueles que falam de Deus, independe do seu segmento religioso, ok? Por quê? Porque a partir do momento que os canais espirituais, né, os caminhos religiosos, eles são caminhos diversos. A finalidade de Deus é fazer com que todos eles venham convergir para um único e verdadeiro caminho, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por quê? Porque na redenção final, quando o verdadeiro e único Mashiach se revelar, não haverá religiões, não haverá deuses, não haverá idolatria, não haverá nenhuma placa de igreja. Por isso, infelizmente, em muitos segmentos religiosos, né, tem aquele falso ensinamento dizendo que vai acontecer uma grande tribulação e aqueles que confiam no novo Salvador que foi apresentado aí serão arrebatados, serão retirados da terra e vão morar no céu. No céu, acima de todos os céus, está o trono do único soberano. Então ali não tem acesso ninguém, somente os anjos. Entre o trono divino e o nosso universo, temos os anjos, que são aqueles que sobem e descem a escada de Jacó em Betel. Entre o trono do soberano e o nosso universo, onde estão os anjos, mais abaixo ainda, né, nós temos os mundos inferiores, que é o nosso universo, que para nós seres humanos, ele é infinito, porque nenhum ser humano consegue chegar no final do universo. E Deus está além do final do universo, ok? Então esse universo são os mundos inferiores. Por isso que temos aí planetas para todos os lados, estrelas e etc e tal, que compõem todas as galáxias. Segundo os cientistas, nós temos mais de 200 bilhões de galáxias no nosso universo. Esses são os mundos inferiores. Nesses mundos inferiores, certo? Que tem no universo todo, Deus escolheu, porque assim ele o quis. Deus escolheu fazer entre o meio dessas 200 bilhões de galáxias, fazer um planeta chamado planeta Terra. E segundo os nossos mestres da Kabbalah, falam que o planeta nosso, na realidade, a princípio, ele chamava Shalom, a paz, o planeta da paz, que retornará nos dias de Mashiach, realmente a ser um planeta Shalom, onde a paz ela vai reinar plenamente, ok? Então, nesse planeta Terra, foi da vontade de Deus criar esse planeta no meio de todo esse cosmos e colocar aqui o ser humano para fazer deste planeta o mais inferior de todos, fazer aqui a sua moradia, a sua casa. E ele colocou aqui, dentro dos 4 reinos, ele colocou o ser humano, o reino humano, para que o ser humano pudesse ter uma fusão com ele,
uma harmonia com ele e assim este planeta ser a casa de Deus. Mas aí tem certos segmentos religiosos que estão simplesmente dizendo que esse planeta vai virar pó. Mas Deus não fala isso. Não está escrito isso em lugar nenhum. A não ser no livro novo que eles criaram, ponto. Mas dentro das escrituras sagradas não tem isso. O que temos aí é que esse mundo será transformado, ok? Então essa é a realidade. Para chegar na redenção final, nós temos um trajeto a correr, a percorrer, a estarmos nessa jornada. E nós temos percalços pela frente. E dentro desses percalços, nós temos aqueles que são contrários à vontade divina e não querem que isso aconteça. Por aqueles segmentos religiosos que não entendem, certo? Fala que vão morar no céu, vão virar estrelas, ou vão virar algum planeta, né? Ou vão virar alguma estrela decadente, né? Por aí afora, ou uma poeira cósmica, sabe lá eu o quê? Porque morar no céu não tem como. Ou tem que ser anjos, ou tem que ser algum planeta, alguma estrela. Deus fez esse planeta para o ser humano viver. E é aqui que será estabelecido a casa de Deus, na redenção final com Mashiach, onde os 4 reinos serão devidamente curados e sarados. Ponto. Os nossos percalços, entre outras coisas, nós temos aqui o Rabi Akiva, que foi condenado à morte, porque ele estava falando do único Deus e do único segmento fundamentado dentro do verdadeiro monoteísmo. E o imperador Adriano, que representa o Império Romano, com toda a sua idolatria e com os seus com toda a sua idolatria greco-romana, o Olimpo, né? Obviamente se opôs a isso e proibiu que se falasse do único Deus e do judaísmo em si, que de fato era contrário a todas o paganismo e idolatria. Então, o Rabi Akiva foi dessa forma condenado à morte, e foi uma morte terrível, em que ele realmente foi levado em praça pública para ser morto. Nós estamos vendo uma tentativa desses ditadores aí do tempo presente, né, dos faraós, os parós do tempo presente, de fazer algo semelhante, como aconteceu lá outrora, né? A história foi se repetindo através dos milênios. Tivemos aí o Holocausto, uma outra tentativa para calar a voz de Deus através do povo judeu, ok? Então, e nós estamos vivendo os dias aí agora, onde realmente através do nosso Menachem Mendel, o nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor, o líder e o justo da nossa geração, onde realmente ele trouxe à superfície, às claras, a luz a respeito dos Benei Noa, os não-judeus, que estão inseridos dentro da própria ortogra da Torá no Monte Sinai, em Shavuot. Então, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele tirou lá do fundo do baú, há 3.333 anos, a partir da nossa data de hoje, né? Quando aconteceu a outorga da Torá, e ele orientou os seus rabinos para ir às nações não judias, se envolver com os povos não judeus e levar para os povos não judeus a unidade e a unicidade do único Deus, do único Criador, do único Salvador. E as 7 leis universais ou as 7 leis de Noé. E através disso daí o movimento Benei Noa está crescendo nos quadrantes da Terra para a redenção final. Mas nós temos aí um sistema que, se eles puderem, eles vão tentar de qualquer forma calar a voz de Deus através do povo judeu ou através dos Benei Noa,
né? Ou uma tentativa contra os dois povos para calar a boca. Então, nós precisamos aprender com a história passada para estarmos alertas com a história presente. Então, por isso, né, como nós, não judeus, estamos muito envolvidos com as nações e nós estamos bem envolvidos com o mundo político, nós precisamos tomar muito cuidado com as decisões que nós vamos tomar nas próximas eleições. Você pode, dependendo da sua escolha, se ela for errada, você pode estar determinando momentos e dias dificílimos para você, para a sua família, para os seus filhos e para os seus netos. É só você ver e ouvir o que um lado diz e o que o outro lado fala. E você tira as suas conclusões e você toma o poder da decisão, A ou B, ok? Então, né, dessa forma aí, nós temos aí o menino Akiva, né, indo para a sua infância. Ele cresceu numa família pobre, não recebeu educação, ele era iletrado, analfabeto, e nem sequer sabia ler. Então o jovem Akiva, ele teve a sorte de conseguir um emprego de pastor e cuidava das ovelhas de um rico proprietário de terras chamado Kalba Savua. E ser pastor era considerado um dos trabalhos mais inferiores que existia na sua época. Portanto, ninguém prestava atenção aos pastores, né, aqueles que tinham o ofício de pastores de ovelhas. E a mesma coisa aconteceu com Akiva, né? Aqui já ainda ele não era o Rabi, né? Akiva, né? Mas tinha uma pessoa que tinha os olhos diferentes para ele. Olhava para ele de uma forma muito analítica, observando detalhes. E nesses detalhes, este olhar minucioso, ele observava, este olhar observava as ações do Akiva como pastor de ovelhas. E esse olhar é um olhar feminino, detalhista, vendo os menores e pormenores detalhes. Ela esse olhar feminino, nada mais, nada menos do que a filha de Kalba Savua, de nome Rachel. E ela olhou para ele, né, atentamente e observou a sua forma extraordinária, delicada, atenciosa e amorosa com a qual ele cuidava das ovelhas. Então, dessa forma, né, ela observando a forma amorosa que ele cuidava das ovelhas, dos animais, então ela pensou consigo mesma. Certamente esse era um homem que poderia liderar, ensinar, se tivesse uma chance. Impressionada pela natureza bondosa de Akiva, então Rachel decidiu que ele era o homem com quem desejava se casar. Seu pai ficou desgostoso com sua escolha e tentou fazê-la mudar de ideia, mas Rachel estava certa do que queria. Em fúria, Kalba Savua, ele expulsou o jovem casal da sua propriedade. Ele simplesmente deserdou a sua filha e a sua filha saiu da casa com uma mão na frente, outra atrás, né? E ela não titubeou, não pensou duas vezes. Ela olhou com um olhar de Deus para Akiva e ela chegou à conclusão de que se ele tivesse uma oportunidade, ele seria um líder, ele poderia ensinar com muita maestria. E ele era iletrado. Ele não estudou nada, ele era analfabeto, mas ela viu. Mais uma vez, a semelhança das matriarcas, aqui nós temos mais uma mulher que vê além do horizonte, vê além dos limites, vê além das kelipot, as cascas que revestem o homem, e pode analisar mais intimamente o caráter
a personalidade, a alma, as emoções daquela pessoa. Então ela não pensou duas vezes. Tudo bem, meu pai, assim o senhor quer, assim se fará, mas não vou abrir mão de Akiva. Ele não pediu ela em casamento, ela que pediu ele em casamento. Ele não se declarou para ela que se declarou para ele. Ele nem levantava os olhos em direção a ela, porque quem era ele? Ele pensava consigo mesmo. Eu sou um analfabeto, eu sou nada. E ela é a filha do riquíssimo fazendeiro, pecuarista. Ela é a herdeira de uma herança que não tem tamanho. Quem sou eu para olhar para ela? E ele se dedicou ao seu trabalho. O valor do trabalho. Lembra dessa semana que falamos sobre o valor do trabalho? Lembra que falamos sobre a recompensa de um bom trabalho? Está aqui. Um exemplo prático e real. E então, ela se declara para ele. E ela fala para ele, ó, eu caso com você, mas você precisa me prometer que vai, assim que aparecer a oportunidade, você vai se dedicar a estudar a Torá para ser um rabino. Ele simplesmente disse, sim, prometo, só tendo a oportunidade, assim o farei. E eles saíram com uma mão na frente e outra atrás, passaram fome, frio, dificuldades, pobreza, conseguiram, pela bondade, generosidade, eles conseguiram um abrigo na propriedade de Elazor ben Orcanus, um rabino que seria posteriormente um dos professores de Akiva. E Deus encaminhou eles exatamente para essa propriedade. Começou a trabalhar, não demorou muito, então foi aberta as portas para que ele realmente pudesse começar a estudar. De que forma que Deus abriu as portas para ele? O filho que nasceu do seu relacionamento com a sua queridíssima Rachel. Então ele levava o seu filho à escola. E ali ele sentava, aquele marmanjão, aquele homem formado, né? Aquele homem barbado, vamos assim dizer, no meio de crianças. E ali junto com o seu filho foi onde que ele aprendeu Aleph Beit, ou seja, foi onde que ele aprendeu o alfabeto hebraico, foi onde que ele começou a aprender a ler, etc e tal. E aí daqui a pouco, então, as portas se abriram mais ainda. Aí ele foi para uma yeshivá. E ele foi para a yeshivá e ali ele ficou 12 anos sem voltar para casa. E num belo dia, depois de 12 anos, quando ele estava retornando para casa, né? Quando ele chega próximo da sua casa, ele escuta a sua esposa Rachel conversando, né? Realmente com uma pessoa, e elas dizendo para essa pessoa, né? Que ela estava muito orgulhosa do seu marido, que estava há 12 anos estudando numa yeshivá, se preparando para ser realmente um rabino com ótima qualidade, e ela dizia para aquela pessoa, se porventura ele falar que precisa de mais 12 anos para estudar, eu vou concordar com ele, não importa a distância. E ele ouvindo isso, ele nem entrou na sua casa, ele fez meia volta, voltou para a yeshivá e ficou mais 12 anos estudando, retornando posteriormente, depois de 24 anos. E ali estava a sua linda, querida, amada, estimada, fidelíssima esposa Rachel, o aguardando. E aí ele já chegou com fama. Rabi Akiva, um grande mestre, um grande professor. E aí então todos procuravam por ele, porque a fama dele se estendeu, e assim ele passou a ensinar realmente como ela viu. Como ela viu. Então, né, amados, para nós ficarmos aqui,
né, vamos dizer, na boa mensagem do Rabi Akiva, né, quando antes dele tomar essa decisão, né, de se unir com Rachel, ele cuidando das ovelhas, ele viu, né, um gotejar de água caindo sobre uma pedra, e essa pedra muito dura, ela estava perfurada pelas gotículas. E ele disse, se uma gota d'água tão mole, ela batendo nessa pedra perfurou-a, assim também a Torá fará comigo, e vai me dar sabedoria para entender, compreender realmente os seus ensinamentos, para que eu possa ensinar outros tais. Então, amados, isso mostra para nós que, de fato, é uma questão de nós decidirmos o que nós queremos fazer da nossa vida temporária que Deus nos colocou aqui. Sabendo escolher, você está ditando o teu futuro, a tua eternidade. Por isso, você é livre. A nossa sétima leitura está no capítulo 25, do verso 47 até o verso 54. E depois nós temos aí o último versículo do capítulo 25, que faz parte de Mafitir, né, o versículo 55. E já na sequência entramos no capítulo 26, versos 1 e 2, para o encerramento da nossa aliá e da nossa paraxá semanal. Aqui nós temos leis e escravos judeus que pertencem a não-judeus. Então, se um residente estrangeiro não-judeu enriquece ao se associar com você, e seu irmão empobrece ao se associar a ele e aos seus costumes não-judaicos, e o judeu é vendido a um residente não-judeu que vive entre vocês, ou outro parente mais próximo, né, deverá redimi-lo, né? Um de seus irmãos deverá redimi-lo, ou seu tio ou primo, ou outro parente mais próximo de sua família deverá redimi-lo, ou se ele enriquecer por suas próprias mãos, ele redimirá a si mesmo. E fará um cálculo com seu comprador, de acordo com o número de anos, desde quando ele foi vendido até o ano Yovel, o jubileu, quando ele será libertado, né? Depois nós temos aqui, se somente poucos anos restarem até o ano jubileu, ele fará um cálculo similar com o seu senhor, e o dinheiro da redenção que ele devolve deverá considerar os anos que ele trabalhou. Tal escravo será assim o mesmo que um empregado contratado numa base anual. Se você vir um senhor não judeu impingindo trabalho pesado a um escravo judeu, você deve pará-lo, não deve ficar omisso. Se o escravo não for redimido por nenhum dos meios acima, ele e seus filhos ficarão livres no ano jubileu. E aí entramos agora na parte de Mafitir, verso 55, pois os filhos de Israel são escravos para mim, diz o Eterno. Eles são meus escravos, porque eu os tirei da terra do Egito. Eu sou Deus, seu Deus. Agora capítulo 26, 1 e 2, que faz parte da leitura final. Se vocês forem vendidos a um senhor não judeu, não façam para vocês falsos deuses, como ele faz. E não ergam para vocês uma estátua ou um ídolo de pedra, como ele faz. Não coloquem uma pedra de ajoelhar-se na terra de vocês, sobre a qual vocês possam se prostrar. Pois eu sou Deus, seu Deus, diferente do seu senhor não judeu. Guardem meus Shabbatot e reverenciem meu santuário. Eu sou Deus que prometeu recompensá-los. Ok? Então aqui nós temos, de fato, a nossa leitura final e a nossa sétima leitura. Ok? Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Shalom, shalom, Luiz. Então nós temos aqui um judeu sendo vendido para um não judeu. Ele não deve praticar idolatria.
ele não deve dizer, bom, meu senhor, ele é idólatra, eu também vou ser. Não, por isso que vem essas leis aqui. O meu senhor, ele pratica relações proibidas, então eu posso praticar também. Não. Então, essas leis aqui vêm exatamente para não dar trevas, ou melhor dizendo, não dar brechas a um judeu que se torne escravo, ou, como diz ali na frente, né, como um empregado contratado de um não-judeu para praticar a idolatria e relações proibidas, como os seus senhores o fazem. Para que não esqueçam, eu sou Deus, o seu Deus. Aconteça o que acontecer, eu sempre serei o vosso Deus e vós sereis sempre o meu povo. E como também diz, né, o povo judeu, né, cada integrante do povo judeu, eles são meus escravos porque eu os tirei da terra do Egito. Então isso é para que o judeu, através da sua história, através dos milênios, jamais se esqueçam disso. Podem estar aonde for, entre as nações, que nem aconteceu com as 10 tribos, que foram espalhadas pelos 4 ventos do planeta e foram assimilados, né, pelas nações. Muitos perderam a sua identidade e acabaram virando idólatras e companhia limitada, etc, 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 etc. Então, a partir do momento que eles têm um contato com o monoteísmo com fundamento judaico, eles, sem sombra de dúvidas, a sua centelha divina acende. E eles vão começar a corrigir o seu caminhar e retornar ao seu Deus, o nosso Deus. Então, dentro da questão judaica em si, é bem claro sobre esse aspecto aqui. Então, por isso, o não-judeu, mesmo estando entre as nações, não deverá prostrar-se diante de ídolos, diante de idolatria e nem ter relações proibidas e por aí afora vai. Por quê? Porque eu sou o vosso Deus, ok? Os nossos mestres, os nossos sábios, eles falam que há um tipo de idolatria que todo não-judeu também é dito a ele, não cometerás idolatria. É chamado de a idolatria absoluta. Essa idolatria absoluta, ela, de forma bem simples assim para entendermos o que os nossos sábios dizem, é o tipo da idolatria que o Deus vivo, real, é algo, entre aspas, jogado para escanteio, lá no fim, para lá do universo, esquecido lá, e agora apresentam um novo Deus. Para alguns ele é 2, para outros ele é 3. Então, dessa forma, entra dentro da questão da idolatria absoluta, que o verdadeiro Deus não tem nada mais a ver com isso daqui, com esse planeta, com as vidas humanas, a criação e etc. e tal. E aí, então, apresentaram entre aspas, um novo Deus. Para alguns é 2, para outros é 3, 2 em 1, 3 em 1, essa coisa toda que se fala por aí afora vai, ok? Idolatria. E então, esta substituição para com o Deus verdadeiro, todo não-judeu é proibido essa idolatria. Não é só para o judeu, é para também não-judeus. A partir do momento em que é dito que o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador, o único Salvador, não é mais, tem outro. Então essa é uma idolatria absoluta. Nem o não-judeu não pode entrar nessa idolatria. É proibido mesmo, ok? Então esse é o aspecto aí, dentro desse sentido aí, ok? E a grande mensagem, né, para o próprio povo judeu é que
apesar dos milênios que irão se passar, né, a contar da data da nossa aliá, de Levítico, né, que Moshe está ensinando o povo, chegará um tempo que muitos de vocês serão levados entre as nações e serão assimilados entre as nações. Saiba desde já, mesmo vocês estando entre as nações, não é permitido dobrar-se diante da idolatria, prostrar-se diante da idolatria e das relações proibidas. Porque essas duas coisas é o princípio de outros grandes males que assola a humanidade. Esta é a realidade, ok? E a mesma mensagem vai para os não-judeus, através de toda a história. Graças a Deus que nesses últimos tempos, desde a década de 1950 para cá, Deus colocou para esta geração o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder e o justo dessa geração, para que o mundo judaico pudesse sair da sua bolha, por assim dizer, né? Sair do seu meio, envolver-se com as nações, com os povos não judeus e trazer verdadeiramente essa verdade que liberta. Essa é a única verdade que liberta o ser humano, a Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, com orientação rabínica. Não esqueça desse detalhe. É muito importante, realmente, esse detalhe aí. Ok? Vamos então para o nosso Sefirat HaOmer, a contagem do Homer até o pôr do sol de hoje. Nós estamos, hoje é o dia 35, ou seja, hoje completa-se 5 semanas do Homer. Então, nós estamos na 5ª semana e o 7º dia da 5ª semana. Então, 5 semanas da contagem do Homer. E hoje nós estamos em Marhut Shebehod, que significa nobreza na humildade. Caminhar humildemente é caminhar erguido. Esse caminhar humildemente é caminhar erguido significa honra. É andar com honra. Por isso, nobreza na humildade. Não é ser prepotente, arrogante, sem educação e por aí afora vai, entendeu? Mas é você andar com nobreza. Andar com nobreza é andar erguido, no sentido de nobreza. O que você faz, o que você fala, o que você olha, né? Vem sempre com nobreza. Então, caminhar humildemente é caminhar erguido, com nobreza. A dignidade é a essência da humildade e da modéstia. O esplendor da humildade é majestoso e aristocrático. É coisa fina, gente. Independe do nosso grau cultural. O nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas emoções, é coisa de nobreza. Estarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, fazendo a nossa contagem do Homer para este refinamento. Então é nobreza, entendeu? Nobreza nos leva à questão sobre rei. Nós servimos o grande e único rei. Humildade que suprime o espírito humano e nega a soberania individual não é humildade de fato. Isto não é humildade. Você humilhar as pessoas, pisar nas pessoas, né? Você eliminar, né, a soberania da pessoa, né? O seu poder de decisão, né? O seu livre arbítrio de decidir servir ou não servir a Deus. Minha humildade me faz sentir digno? Sinto-me vivo e vibrante? Questionamentos que nós precisamos responder no nosso dia a dia. O exercício do dia é: ensine alguém como a humildade e a modéstia
realçam a dignidade humana. Ok? É isso daí. Luciana, Rodrigues, Marília, a nossa região aqui. Shalom, shalom. E a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel é: você é livre? Ou então, nós podemos mudar essa pergunta da seguinte forma: de quem somos escravos? Então, o texto nosso de hoje, para finalizar a nossa Parashá semanal Behar, nos diz, né? Deus instruiu Moshe para dizer ao povo judeu: os parentes do escravo devem redimi-lo, porque os israelitas são meus servos, a quem eu retirei do Egito. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele descreve da seguinte forma: alguns de nós se encontram tão absorvidos no seu trabalho secular durante os seus 6 dias da semana, que parece terem se tornado escravos do seu trabalho. Parece que são verdadeiros escravos. Analise. Hora de entrar, hora do café, hora de retornar ao trabalho, hora do almoço, hora de retornar do almoço, hora de sair, hora de chegar em casa e tomando todas as devidas precauções para que amanhã tudo venha a se repetir do mesmo jeito. Então, você já observou que, entre aspas, você está como um escravo do seu trabalho secular? Inclusive no Shabat, o 7º ano da semana, porque o Shabat semanal, o 7º dia da semana, ele corresponde ao 7º ano, certo? Da semana, que é o ano da redenção final, com Mashiach. Então, o Shabat, para judeus e não judeus, é uma preparação, um exercício de fé e confiança para o 7º dia da semana, o 7º milênio da redenção final com Mashiach. Então, inclusive no Shabat, o 7º ano da semana, quando se supõe que devemos sair em liberdade, é difícil nos libertarmos do apego com o qual estamos agarrados ao nosso trabalho, né? Então, o Shabat realmente, para o judeu, literalmente 100%, não vai fazer nenhum tipo de trabalho no 7º dia da semana. Para o Benei Noach, ele como continua sendo um sócio de Deus na criação, então ele pode trabalhar no Shabat. Mas ele não pode se esquecer que o Shabat é o dia sagrado e especial a quem deve ser rendido toda a gratidão, adoração, louvor ao único Criador. Não podemos esquecer disso daí. E aqueles que têm a oportunidade, mesmo sendo não judeu, de não trabalhar no Shabat, melhor ainda. Pode se dedicar mais às causas nobres do estudo da Torá, Sedaká, ajudar uma pessoa necessitada, fazer uma visita para enfermo, fazer as preces especiais do Shabat, estudar a Torá. Então pode se dedicar com mais afinco, se ele tem essa oportunidade preciosa de não trabalhar no Shabat, melhor ainda. Ele vai continuar honrando o Shabat, ok? Então, a Torá mostra-nos que esta não é a forma correta de se viver. Fomos criados para servir a Deus, para estudar sua Torá e cumprir os seus mandamentos. Como Deus nos criou com esse propósito, sem dúvida alguma, também nos proveu da capacidade para cumpri-lo. Ou seja, Deus não nos dá uma mitzvah, um mandamento, que possamos dizer, é impossível fazer isso, é impossível obedecer. Não. Todos os mandamentos que Deus deu ao povo judeu e as 7 leis universais aos não-judeus
são leis que podem ser praticadas. Simples. Então, até mesmo quando trabalhamos durante a semana, não devemos nos considerar escravos do trabalho, mas sim utilizar os frutos do nosso esforço para realizar objetivos sagrados. Então, o tempo que nós temos durante a semana para trabalhar, nós não podemos estar numa posição de escravos, mas sim transformando esse trabalho secular, transformando em algo sagrado. Não perdendo a oportunidade realmente de fazer com que esse trabalho secular, esta ação física, material e dentro do mundo profano, seja elevada a Deus em algo sagrado. Você pode, dentro do seu trabalho, aparecer uma oportunidade, você pode falar do único Deus, do único Criador e do único Salvador para alguém. Você pode, dentro do seu trabalho, você estar ali, né, fazendo um louvor a Deus, repetindo ou recitando, né, passagens de salmos, principalmente para nós, Meninoa, para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Você tem a paraxá semanal e você tem as leituras do dia a dia da semana daquela paraxá. Você lê aqueles versículos antes de ir para o trabalho, você leva consigo na sua mente, no seu coração, e ali durante o seu trabalho você vai repetindo aquilo, você vai procurando o saber sobre aquilo lá, etc. e tal. Então, o trabalho não vai te escravizar. E você estará fazendo do trabalho algo muito sagrado para Deus. Então, no Shabat devemos nos elevar completamente acima de qualquer associação com nossas vidas mundanas, né? Então, o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, nós precisamos sempre procurar fazê-lo que realmente seja um dia muito sagrado, maravilhoso, né? Não somente para o povo judeu, mas para nós também, Bnei Noach. E assim, ao nos libertar da nossa escravidão pessoal, aceleramos a redenção geral, a redenção final, momento em que todo mundo estará de fato, verdadeiramente livre para se dedicar sem nenhum obstáculo à espiritualidade e à divindade revelada. Então, no milênio da redenção de Mashiach, realmente o mundo estará completamente livre. Livre dos ditadores, dos senhores, livres de toda idolatria, livres de toda e qualquer placa de denominação, livre de todo e qualquer ensinador religioso enganoso. E, como diz o profeta Isaías, de Jerusalém sairá a palavra, né? Essa tradução aí, ela foi feita exatamente, né, para dar margem ao mundo cristianizado. Mas a palavra original é: de Jerusalém sairá a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vejam bem que nos dias do profeta Isaías, não tinha outros escritos, ainda mais um chamado Novo Escrito. Então, que profecia que Isaías estava falando? Que de Jerusalém sairá, vamos usar mesmo a tradução, que de Jerusalém sairá a palavra e vai cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar? Que palavra é essa que ele estava se referindo? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí você vai no original e você vai encontrar lá que de Jerusalém sairá a Torá para todas as nações a partir de Jerusalém. E a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com o real, verdadeiro e mais profundos e elevados ensinamentos que Mashiach trará, todas as nações serão devidamente educadas, ensinadas dentro desta palavra. Por isso, não haverá idolatria, religiões, não haverá ditadores e companhia limitada. É por isso que é chamado o reino de Mashiach,
redenção final, para que o mundo seja de fato plenamente transformado na moradia de Deus, na casa de Deus. Ok? Baruch Hashem, estas são as palavras, lições, ensinamentos que nós aprendemos aí durante essa semana da nossa Parashá Behar, né? No monte, né? Então, por isso, Baruch Hashem. A nossa Havidalah hoje, né? Ela vai acontecer às 18h06. É o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, né? Então, portanto, a você, sua família e as comunidades Benidor, né, que tenham um restante de Shabat precioso na presença divina e que saiam do Shabat, o sagrado dia, o dia especial do Shabat, devidamente renovados, fortalecidos, com novas forças, novas energias para uma nova semana, melhor dizendo, 6 dias que teremos pela frente para que nós possamos brilhar, sermos luz, emissários de Deus, aonde estivermos, aonde formos e aonde a tecnologia possa nos levar para estarmos aí levando cada vez mais a graça bendita do nosso Deus e a sua palavra, única palavra que permanece para sempre, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Cibele Ludmila, Lisboa, Portugal, a Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo, e também o Roberto, cadê aqui? Acho que é Roberto Andrade, né? O Roberto Andrade, Paraguaçu Paulista, né? Interior de São Paulo também aqui. Shalom, shalom, amados. Com a graça bendita de Hashem. Amanhã nós estaremos fora do nosso estúdio, aqui normal. Amanhã estaremos de trabalho, então amanhã faremos uma live rapidinha, né? Às 14 horas, 14h10 por aí, lá do nosso local no horário do almoço, trazendo aqui a tarde com a Torá, ok? Então é isso daí. E somente lembrando, né? Hoje, infelizmente, nós iniciamos tarde, que tivemos um problema técnico. A plataforma do Facebook renovou aí a página e eu não conseguia achar aquele botãozinho onde está escrito ao vivo. E até achar esse botãozinho, aí nós entramos atrasados hoje aí. Mas graças a Deus deu certo, ok? Shabbatov, uma bênção de uma nova semana a ti. Seja luz, seja forte, seja servo do único Deus, o único Criador, o único Salvador. Amém.